Às vezes eu paro me perguntando o que aconteceu para a Marvel dar tão errado em um determinado período do seu universo cinematográfico. E aí, quando eu vi o Ryan Coogler contando os planos originais para o filme Pantera Negra 2, ficou bem claro para mim que a gente poderia ter tido tudo, e que um dos grandes motivos para a grande derrocada da Marvel foi a tragédia que precedeu aquele filme. Porque o que a gente poderia ter tido tinha um potencial de ter transformado o que a gente acompanhou em algo muito, muito bom. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e recapitulando rapidinho. O Chadwick Boseman estreou como Pantera Negra lá em 2018 e depois apareceu novamente em Vingadores Ultimato. E logo um ano depois, ele tragicamente faleceu de câncer, para surpresa de todo mundo. Ele não havia avisado a ninguém que estava passando por tratamento de câncer. Por isso, o falecimento dele pegou de surpresa, inclusive, o diretor e o roteirista de Pantera Negra 2, que já estavam trabalhando no filme. O que eles tiveram de fazer então foi reescrever Pantera Negra 2. Aproveitaram alguns elementos que já tinham escrito para o filme e adicionaram novas coisas para a história. O que nós acabamos tendo foi um Pantera Negra 2, Wakanda para sempre, com a Shuri como protagonista, mas também outros personagens com destaque, como M'Baku, Okoye, até a Coração de Ferro aparecendo, e o filme inteiro centrado em um embate entre Wakanda e Talocan, que é o reino do Namor. Porém, em uma entrevista ao The New York Times, o diretor Chadwick Boseman contou como teria sido o filme original, a primeira versão de Pantera Negra 2, que teria o Chadwick Boseman como o protagonista, o T'Challa. Vamos direto para o que ele contou e daí a gente comenta e analisa o que significa. O que eles se perguntaram foi: o que vamos fazer em relação ao blip? Porque afinal de contas, em Vingadores Guerra Infinita da Marvel, T'Challa é uma entre as bilhões de pessoas que desapareceram repentinamente, só para serem trazidas de volta pelos Vingadores 5 anos depois. Então esse era o desafio deles, e não foi nada parecido com o que eles tinham feito lá no primeiro filme. Portanto, Pantera Negra 2, eles tinham decidido, seria uma história de pai e filho, na perspectiva de um pai. No caso, T'Challa seria pai no segundo filme, porque o primeiro filme foi uma história de pai e filho na perspectiva dos filhos, já que, se você se lembra bem, o rei de Wakanda faleceu em Capitão América Guerra Civil, e o primeiro Pantera Negra começou justamente por essa premissa. Pô, como é que ficou Wakanda sem o seu rei? E daí o T'Challa estava assumindo o reino, Izaz. Bom, no roteiro dessa sequência, o T'Challa era um pai que teve uma ausência forçada de 5 anos na vida do seu filho. Afinal de contas, ele tinha desaparecido no blip e etc. E a primeira cena, a cena de abertura do filme, seria uma sequência animada que eles já tinham planejado, onde nós ouviríamos a Nakia, que é o interesse amoroso do T'Challa no primeiro filme, interpretado pela Lupita Nyong'o, conversando com Toussaint, filho dos dois, que apareceu inclusive em Wakanda para sempre, na cena pós-créditos apenas. Porém, no filme original, ele apareceria logo na sequência de abertura, com ela dizendo ao menino: diga-me o que você sabe sobre o seu pai. E daí o menino diria várias coisas, e a gente perceberia que o menino não sabe naquele momento que o pai dele era o Pantera Negra, e nem nunca o havia conhecido. Inclusive, a gente descobriria que a Nakia havia se casado novamente com um cara haitiano. Ela estava morando no Haiti, no filme Wakanda para sempre, que a gente viu nos cinemas também. Enfim, mas aí, depois dessa sequência de abertura, que inclusive é um paralelo com a sequência de abertura do primeiro filme, afinal, o primeiro filme começou também com uma animação apresentando a origem de Wakanda, mas nessa sequência o que aconteceria é, cortaria para a cena onde todo mundo voltou do blip, inclusive o T'Challa. E depois nós passaríamos para o momento onde o T'Challa se encontra com o garoto da primeira vez. Afinal, assim que o T'Challa volta do blip, ele ajuda os Vingadores lá na batalha, né, contra o Thanos. Então depois dessa batalha, depois disso tudo, ele se encontraria com o filho, que talvez fosse até uma surpresa para ele, né? Pô, cadê meu filho? Cresceu, tá pequeno ainda, enfim. Mas essa é só a introdução, porque daí pularíamos 3 anos, veríamos que o T'Challa é basicamente um copai, ele não estaria morando com a Nakia. Nakia realmente tem uma outra família e o filho do T'Challa tá crescendo com essa outra família, e o diretor contou
comentou que o codinome que eles tinham pro filme era Summer Break, ou Férias de Verão, porque o filme era sobre um verão em que o garoto, o Toussaint, passaria junto com o pai durante o seu aniversário. E no aniversário de 8 anos dele, eles fariam um ritual onde iriam pro mato e teriam que viver da terra, juntos, pai e filho, tipo um acampamento primitivo versão Wakanda. Porém, algo aconteceria naquele momento e o T'Challa tem que salvar o mundo com o seu filho no colo, né? Tipo, ele tem que salvar o mundo, mas carregando o seu filho junto. Essa era a premissa do filme. O diretor também confirmou que Namor, líder de Talocan, também seria o grande vilão dessa história. Então a gente consegue até juntar as peças de que esse ritual poderia ser similar ao ritual que a mãe do T'Challa fez no filme Wakanda para Sempre, junto com a Shuri, no exato momento em que o Namor apareceu em Wakanda. Naquele momento que eles se encontram, no roteiro original talvez fosse o momento em que o T'Challa e o Toussaint se encontraria com o Namor. Já dá para sentir aqui que o filme seria totalmente diferente, mas o que isso significa e por que é tão importante? Primeiro, já deixa o seu like aí no vídeo para fortalecer o canal, para mostrar para o YouTube que a gente importa. Muito obrigado pela sua força, muito obrigado por ser da família Loquia. E se você quiser fazer parte do Catarse da família Loquia, é só acessar familialoquia.com.br, tem lá acesso aos amigos próximos. Também vamos ter uma live exclusiva, sorteio de quadrinhos, de action figure dos nossos parceiros. O negócio tá muito bom e aproveita agora que tá começando para ser um dos primeiros membros da família Loquia a participar junto com a gente. Vai lá, familialoquia.com.br. E a primeira vez que eu vi a história original desse filme, eu pensei, caramba, a Marvel tá querendo mesmo substituir os seus grandes heróis, né? Pô, já botaram um filho do Pantera Negra, mesmo quando o Chadwick Boseman ainda tava vivo. O Thor também tem uma filha. Pô, já estão querendo colocar uma nova geração dos heróis? Meu Deus, pra quê? Mas eu tava errado. O primeiro filme do Pantera Negra foi um fenômeno cultural. Foi muito mais que um filme de super-heróis. Então a Marvel tava de fato com todas as fichas, apostando alto nessa continuação. O Pantera seria extremamente importante para as histórias que estavam por vir. E a gente consegue perceber isso nas nuances do que o diretor disse, porque ele deu o detalhe ainda que, apesar do Namor ser o vilão de Pantera Negra 2 no roteiro original, a ideia era ser muito mais uma combinação, porque a Val, que era a diretora da CIA, era muito mais ativa na história, criando basicamente um confronto entre 3 potências gigantes: Talocan, que é o reino submarino, Wakanda e os Estados Unidos. Perceba, e o Pantera Negra do T'Challa ia lidar com esse confronto de 3 potências enquanto estava numas férias com um garotão, com um filho, carregando o garoto junto. O nível desse herói, desse pai. Esse é o tipo de aventura, o tipo de risco mundial com o qual personagens como Capitão América lidam. Inclusive, isso me faz pensar que a Marvel Studios só teve confiança de aposentar o Steve Rogers em Vingadores Ultimato e matar a Viúva Negra e o Tony Stark do Robert Downey Jr. porque eles tinham o sucesso de outros heróis como o Pantera Negra. Diria até que principalmente do Pantera Negra. As sagas seguintes estavam nas costas de Wakanda. Vamos comparar a série do Disney Plus que saiu depois, Falcão e Soldado Invernal, que apresentou o Sam Wilson adotando o manto de Capitão América, mostrou que ele ganhou os seus novos equipamentos de Wakanda. A batalha, aliás, que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita foi em Wakanda. Wakanda continuou como uma espécie de posto de segurança para os super-heróis da Terra. Faria todo sentido que os Vingadores, se eles fossem se formar novamente, saíssem de Wakanda a partir do Pantera Negra do T'Challa, tendo ele inclusive como um grande líder. Que vamos combinar, quem mais levaria a Marvel adiante? Eu sei que a Marvel Studios apostou bastante na Capitã Marvel. Porém, ambos os filmes da Capitã Marvel que saíram, apesar do primeiro ser um grande sucesso de bilheteria, não foram grandes sucessos de crítica. O Thor também, depois de Vingadores Ultimato, teve Thor Amor e Trovão e ficou um personagem totalmente perdido. O que seria dos Vingadores se dependesse do Thor? Sobra o Doutor Estranho. Pô, o Doutor Estranho era uma boa esperança aí, para ele reunir os Vingadores, comandar os heróis eventualmente, mas o Doutor Estranho é do lado místico.
místico, não é? Ele cuida mais desse lado. E aliás, apesar da Marvel ter tido interesse de usar ele como uma espécie de protagonista do universo cinematográfico da Marvel, sim, já que colocou ele até no filme do Homem-Aranha, depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu diria que a confiança no personagem caiu bastante. O que reforça a minha teoria de que o planejamento da Marvel Studios para a fase 4, que é a fase logo depois de Vingadores Ultimato, e estava nas costas do Pantera Negra do Chadwick Boseman, é que a Marvel não anunciou nenhum planejamento de longo alcance, ou seja, não anunciou a saga do multiverso, nada disso, até depois que a fase 4 acabou. Nós passamos pela fase 4 inteira recebendo séries, filmes e dúvidas da Marvel Studios. Nada mais. Como se eles não tivessem planejamento nenhum. Como se só estivessem soltando as produções que não tinham nenhuma conexão. E na época a gente até pensou, pô, talvez essa seja a intenção, que não seja nada conectado. Mas aí é que tá. E se originalmente fosse para ser conectado através de Wakanda, mas acabou não sendo? Aí é pura especulação minha. Eu só sei que o Ryan Coogler tinha sim vários projetos em desenvolvimento baseados em Wakanda, provando que os planos eram que o universo do Pantera Negra fosse bastante expandido pela Marvel Studios. Chegaram até a anunciar 2 séries, uma delas a especulada série dos Anjos da Meia-Noite, que teve até uma espécie de introdução no filme Pantera Negra Wakanda para Sempre, quando a Okoye começou a usar aquelas armaduras azuis lá. Porém, parece que todo esse universo expandido de Wakanda foi sendo cancelado com o passar do tempo e com esse novo planejamento do Bob Iger, que é o novo CEO da Disney, o antigo novo CEO. E a única série derivada de Wakanda que restou, pelo que a gente sabe, é uma série animada chamada Eyes of Wakanda, que deve acompanhar agentes de Wakanda saindo pelo mundo para recuperar equipamentos de vibrânio. Enfim, parece que os planos para Wakanda eram gigantescos, mas acabaram ruindo por conta da tragédia que aconteceu e bagunçou todo mundo. Quanto isso de fato afetou o planejamento da Marvel Studios para a fase 4, a gente nunca vai saber com 100% de certeza. Até porque muitos foram os problemas da Marvel Studios na fase 4, mas que foi interessante vislumbrar essa realidade alternativa, e isso foi na verdade. Comenta aí o que você acha, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.